Mas é difícil aceitar essa resposta para o porquê quando sinto que não sou o suficiente. Uma pessoa não pode dar o que não tem. E na maioria das vezes, pensamentos insistentes surgem na minha cabeça. Não sou o suficiente. Não faço diferença. Sou carente demais. São pensamentos que me deixam desconfortável. Preciso de amor, mas não confio nele. Se eu baixar a guarda, se eu deixar o Chandler de lado e mostrar quem eu sou de verdade, talvez você me note. Ou pior, talvez você me note e me abandone. E isso não pode acontecer. Não vou sobreviver, não mais. E eu me transformaria em um grão de poeira e seria aniquilado. Então, eu vou embora primeiro. Minha cabeça inventa que você tem algum problema e eu acredito. E eu vou embora. Mas é impossível que todo mundo sempre tenha um problema. Qual é o denominador comum? E agora, as cicatrizes na minha barriga. Os romances que não deram certo. Ter abandonado Rachel, não aquela, a Rachel de verdade. A ex-namorada dos meus sonhos. Tudo isso me assombra enquanto fico acordado na cama às 4 da manhã. Na minha casa, com vista para o Pacífico. Já passei dos 50 anos. Já passei da idade para essas coisas. Todas as casas em que morei tinham vista. Para mim, isso é o que mais importa. Quando eu tinha 5 anos, fui colocado em um avião que ia de Montreal, no Canadá, onde eu morava com a minha mãe, para Los Angeles, na Califórnia, onde visitaria o meu pai. Eu era aquilo que chamam de menor desacompanhado. No começo, esse era para ser o título desse livro. Na época, era normal deixar crianças viajarem de avião sozinhas. As pessoas faziam isso. Não era certo, mas elas faziam. Talvez por um milésimo de segundo eu tivesse achado que seria uma aventura divertida. Mas então percebi que eu era pequeno demais para ficar sozinho. E tudo aquilo se tornou apavorante e uma babaquice. Alguém precisava ir me buscar. Eu tinha 5 anos. As pessoas estavam loucas? As centenas de milhares de dólares que essa decisão me custou na terapia? Será que alguém pode me dar um reembolso, por favor? Se um menor desacompanhado no avião me dava várias vantagens, incluindo uma plaquinha pendurada no pescoço dizendo menor desacompanhado, além de embarque prioritário, salas só para crianças, lanches à vontade, um acompanhante até o avião. Talvez devesse mesmo ser maravilhoso. Mais tarde, quando fiquei famoso, passei a ter todas essas vantagens e muitas outras nos aeroportos. Mas isso sempre me lembrava daquele primeiro voo. Então, eu odiava tudo. Os comissários deviam estar cuidando de mim, mas estavam ocupados demais servindo champanhe na classe econômica. Era isso que acontecia na década de 70, quando tudo era permitido. O limite de 2 drinks havia sido revogado fazia pouco tempo. Então o voo mais parecia uma excursão de 6 horas por Sodoma e Gomorra. O fedor de álcool infestava tudo. O cara do meu lado devia ter tomado uns 10 drinks, com uísque. Parei de contar depois de 2 horas. Eu não conseguia entender por que os adultos gostavam de beber a mesma coisa várias vezes. Ah, que inocência. De vez em quando eu tomava coragem para apertar o botãozinho pedindo serviço de bordo. Mas isso acontecia pouco. As comissárias, com suas botas compridas e shorts curtos dos anos 70, apareciam, bagunçavam meu cabelo e seguiam em frente. Eu estava apavorado pra caralho. Tentei ler minha revistinha, mas toda vez que o avião parecia cair em um buraco no ar, eu tinha certeza que ia morrer. Não havia ninguém para me dizer que estava tudo bem. Ninguém em quem eu pudesse buscar um olhar de conforto. Meus pés nem alcançavam o chão. Eu estava assustado demais para reclinar o banco e tirar uma soneca. Então fiquei acordado, esperando pelo próximo solavanco, me perguntando o tempo todo como seria cair de 10 mil metros de altura. Eu não caí, pelo menos não literalmente. Com o tempo, o avião começou a descida na bela noite da Califórnia. Eu vi as luzes cintilando,
as ruas se desenrolando como um grande tapete mágico resplandecente. Amplos espaços escuros que hoje sei que são as colinas. A cidade pulsante vindo na minha direção enquanto eu grudava meu rostinho na janela do avião, e tendo a lembrança nítida de pensar que aquelas luzes e toda aquela beleza significavam que em pouco tempo eu teria um pai. Passar por aquele voo sozinho foi uma das muitas coisas que me causaram a sensação de abandono que me acompanharia por toda a vida. Eles não tinham me abandonado se eu fosse suficiente, certo? Não é assim que as coisas funcionam? Outras crianças estavam com os pais. Eu só tinha uma placa com um nome e uma revista. Então é por isso que quando compro uma casa nova, e já tive várias, nunca subestime o poder de uma mudança. Ela precisaria ter vista. Quero a sensação de poder olhar para baixo e me sentir seguro. De olhar para um lugar onde alguém está pensando em mim, onde há amor. Lá embaixo, em algum lugar no vale, ou naquele vasto oceano, nas cores primárias das asas dos falcões, é onde está a atenção dos pais. É onde há amor. Onde há a sensação de ter um lar. Consigo me sentir seguro assim. Por que aquele garotinho estava sozinho em um avião? Não seria melhor pegar um voo para buscá-lo na porra do Canadá? São perguntas que sempre faço a mim mesmo, mas que jamais ousaria perguntar a ninguém. Sou muito fã de confrontos, questiono tudo, mas não em voz alta. Por muito tempo, eu tentei encontrar qualquer outra coisa ou pessoa para culpar pelos problemas em que eu me metia. Passei muito tempo em hospitais. Estar internado faz até o melhor dos homens sentir pena de si mesmo, e eu sou bom em sentir pena de mim mesmo. Sempre que fico deitado, me vejo pensando na vida que tive, observando cada momento sob todos os ângulos, como se a minha história fosse uma descoberta arqueológica estranha, tentando encontrar um motivo para ter passado tanto tempo sentindo desconforto e dor emocional. Sempre entendi a origem da minha verdadeira dor. Eu sempre soube por que eu sentia dor física. A resposta era: bom, você não pode beber tanto assim, seu idiota. Para começo de conversa, eu queria colocar a culpa nos meus pais amorosos e bem-intencionados. Amorosos, bem-intencionados e ainda por cima deslumbrantes. Vamos voltar no tempo, para sexta-feira do dia 28 de janeiro de 1966. O cenário é a Universidade Luterana, em Ontário. Estamos no 5º concurso anual do Miss Rainha do Inverno, das universidades canadenses, escolhida pela inteligência, participação em atividades estudantis e personalidade, assim como pela beleza. Os canadenses não poupavam esforços para escolher a nova Miss. Haveria uma parada sob a luz de tochas, com carros alegóricos, bandas e as participantes, além de uma refeição ao ar livre e uma partida de rock. A lista de candidatas para o prêmio incluía uma tal Suzanne Langford. Ela recebeu o número 11 e estava representando a Universidade de Toronto. Para competir com ela, foram selecionadas beldades com nomes maravilhosos, como Ruth Shaver, da Colômbia Britânica, e Martha Quayle. Mas essas moças não foram páreo para a senhorita Langford, naquela noite congelante de janeiro. A vencedora do ano anterior ajudou a coroar a 5ª Miss Rainha do Inverno das universidades canadenses. E junto com essa honra, vinham uma faixa e uma responsabilidade. A senhorita Langford teria a missão de entregar a coroa no ano seguinte. O concurso de 1967 seria tão emocionante quanto ao do ano anterior. Naquele ano, haveria um show dos Serendipity Singers, uma banda no estilo The Mamas and the Papas, que por acaso tinha um vocalista chamado John Perry. A banda era uma anomalia até mesmo para o cenário da música folk da década de 1960. E seu maior e único sucesso, Don't Let the Rain Come Down, era a regravação de uma cantiga de ninar britânica. Mesmo assim,
A canção alcançou o segundo lugar da lista de músicas adultas contemporâneas e o sexto lugar da Billboard Hot 100 em maio de 1964. Mas essa conquista deve ser encarada com um pouco de perspectiva, porque os Beatles, notoriamente, ocupavam todos os 5 primeiros lugares da parada. Isso não fazia diferença para John Perry. Ele estava na estrada, trabalhando com música, ganhando a vida como cantor. E o que poderia ser melhor do que descolar um trabalho na festa de gala do Miss Rainha Universo das Universidades Canadenses em Ontário? Lá estava ele, cantando. Agora, o homenzinho torto, com seu gato torto e seu rato torto. Todos moram em uma casinha torta. Todo feliz e paquerando a Miss Rainha do Inverno, das Universidades Canadenses do ano anterior, Suzanne Langford. Na época, eles eram 2 das pessoas mais lindas na face da Terra. Você devia ver as fotos do casamento. Dá vontade de estapear aquelas caras perfeitamente esculpidas. Não havia chance de dar certo. Quando 2 pessoas são tão bonitas, elas acabam se tornando bem parecidas. A paquera evoluiu para uma dança depois que John encerrou o show. E as coisas podiam ter ficado por isso mesmo. Não fosse uma imensa e fatídica nevasca que durou a noite toda e não deixou os integrantes da banda irem embora. Então, foi assim que os dois se conheceram, como em um filme. Um cantor de música folk e a vencedora de um concurso de beleza se apaixonaram em uma cidade isolada pela neve, no ano de 1967. O homem mais bonito do mundo conhece a mulher mais bonita do mundo. Ninguém mais tinha chance e provavelmente todos voltaram para casa derrotados. John Perry passou a noite lá. Suzanne Langford adorou isso. E 1 ou 2 anos depois, após a vinheta da passagem do tempo, ela foi para Massachusetts, cidade natal de John, com um novo organismo em seu corpo, cujas células começaram a se dividir e conquistar. Talvez algo tenha dado errado no meio de tanta agitação, vai saber. A única certeza que tenho é que a dependência química é uma doença. E assim como meus pais, quando se conheceram, eu não tinha chance alguma de dar certo. Nasci no dia 19 de agosto de 1969, uma terça-feira. Filho de John Perry, ex-integrante de uma banda, e Suzanne Langford, ex-Miss Rainha do Inverno das Universidades Canadenses. Na noite em que cheguei, chovia muito. É óbvio que chovia. Todos estavam jogando Monopoly, esperando por mim. É óbvio que estavam. Vim ao mundo cerca de 1 mês após a viagem para a Lua, e 1 dia depois do término do Festival de Woodstock. Então, em um ponto entre a perfeição cósmica das órbitas celestiais e toda aquela merda na fazenda de Asgore, em que eu me tornei uma vida, acabando com a chance de alguém de construir hotéis na orla. Cheguei gritando, e não parei de gritar. Por semanas. Eu tinha muita cólica. Meu estômago foi um problema desde o começo. Meus pais estavam enlouquecendo com o tanto que eu chorava. Enlouquecendo? Preocupados, eles me levaram ao médico. Era 1969, uma época pré-histórica se comparada a hoje. Dito isso, não sei qual o nível de avanço que uma sociedade precisa ter para entender que dar fenobarbital para um bebê que acabou de começar seu 2º mês respirando o ar de Deus é, na melhor das hipóteses, uma abordagem interessante da medicina pediátrica. No entanto, na década de 1960, não era tão raro empurrar um barbitúrico forte para os pais de uma criança com cólica. Alguns médicos mais velhos eram adeptos desse tratamento. E como tratamento, quero dizer, receitar um barbitúrico forte para um bebê recém-nascido que não para de chorar. Quero explicar bem uma coisa. Eu não culpo meus pais por isso. Seu filho não para de chorar. É nítido que há alguma coisa errada. O médico prescreve um remédio. E ele não é o único que recomenda o tratamento. Você dá o remédio para a criança e ela para de chorar. Eram outros tempos.
Lá estava eu, no colo da minha mãe estressada, berrando sobre seus jovens ombros de 21 anos, enquanto um velho de jaleco branco e com bafo mal se dava ao trabalho de erguer o olhar da sua grande mesa de carvalho. Resmungava sobre esses pais de hoje em dia e receitava um barbitúrico com grande chance de causar dependência. Eu era barulhento e carente, e isso foi resolvido com um comprimido. Parece que acabei de descrever a porra dos meus 20 anos. Segundo me contaram, tomei fenobarbital durante meu segundo mês de vida, entre as idades de 30 e 60 dias. Essa é uma fase importante do desenvolvimento infantil, especialmente quando se trata do sono. 50 anos depois, ainda não durmo bem. O barbitúrico entrava e eu desmaiava. Pelo visto, eu chorava, o remédio fazia efeito e eu apagava. Algo que fazia meu pai cair na risada. Não era por crueldade. Bebês chapados são engraçados. Há fotos minhas dessa época em que dá para perceber que eu estava doidão pra caralho, me balançando feito um viciado, com 7 semanas. O que é estranhamente apropriado para um garoto que nasceu no dia seguinte ao fim de Woodstock, imagino. Eu era carente. Não fui o bebê fofo, o sorridente que todo mundo esperava. É melhor eu tomar logo isso e calar a porra da boca. Ironicamente, ao longo dos anos, os barbitúricos e eu estabelecemos uma relação estranha. Muita gente ficaria surpresa se soubesse que estou praticamente sóbrio desde 2001. Tirando umas 60 ou 70 recaidinhas nesse meio tempo. Quando as recaídas acontecem, se você quiser recuperar a sobriedade, coisa que eu sempre quis, vai receber drogas que ajudam no processo. E que droga seria essa? Você adivinhou. Fenobarbital. Os barbitúricos deixam você mais calmo enquanto tenta expulsar as outras merdas do seu corpo. E olha só, eu comecei esse tratamento aos 30 dias de idade. Então, na vida adulta, apenas voltei para onde tinha parado. Quando estou em clínicas de reabilitação, fico muito carente e angustiado. Não me orgulho de dizer que sou o pior paciente do mundo. Passar pela desintoxicação é um inferno. E ficar deitado na cama, vendo os segundos passarem, sabendo que você não está nem perto de se sentir bem. Durante as desintoxicações, sinto que estou morrendo. Acho que nada vai dar certo. Minhas entranhas parecem tentar se arrastar para fora do corpo. Não paro de tremer e suar. É como se eu fosse aquele bebê, mas sem receber o comprimido que resolveria tudo. Tomei a decisão de passar 4 horas doidão, sabendo que vou passar 7 dias no inferno. Eu avisei que essa parte de mim era louca, não foi? Às vezes preciso permanecer isolado por meses para quebrar o ciclo. Quando passo por uma desintoxicação, estar bem é uma lembrança distante, uma coisa reservada para cartões de presente. Fico implorando, feito uma criança, por qualquer remédio que ajude a aliviar os sintomas. Um homem adulto, que provavelmente naquele momento está lindo na capa da revista People, implorando por alívio. Eu abriria mão de tudo, de todos os carros, as casas, o dinheiro, se isso diminuísse o sofrimento. E depois que a desintoxicação finalmente chega ao fim, você é inundado por um sentimento de desafogo, jurando por tudo que é mais sagrado que nunca mais vai se colocar naquela situação. Até que lá está você, 3 semanas depois, fazendo a mesmíssima coisa. É loucura, eu sou louco. E como um bebê, eu não queria ter que me esforçar sozinho por muito tempo. Porque se um comprimido resolve tudo, bem, isso torna as coisas mais fáceis. Foi isso que aprendi. Quando eu tinha uns 9 meses, meus pais resolveram que tinham se cansado um do outro. Me colocaram em uma cadeirinha de carro e nós 3 seguimos até a divisa com o Canadá. Uma viagem de 5 horas e meia. Até consigo imaginar o silêncio dentro do carro. Eu não disse nada, é claro. E os 2 ex-pombinhos já tinham se cansado de falar um com o outro. Ainda assim, o silêncio deve ter sido ensurdecedor. Era uma situação de merda.
Lá, com o ruído distante da queda das cataratas do Niágara ao fundo, meu avô materno, que tinha postura de militar, esperava por nós, andando de um lado para o outro, batendo os pés, ou para se manter aquecido, ou devido à frustração, ou talvez pelas duas coisas. Ele deve ter acenado para nós enquanto estacionávamos, como se estivéssemos prestes a embarcar em uma viagem de férias divertida. Eu devo ter ficado animado ao vê-lo. E então, pelo que me contaram, meu pai me tirou da cadeirinha, me colocou nos braços do meu avô e silenciosamente abandonou a mim e a minha mãe. Minha mãe também saiu do carro. E eu, ela e meu avô, ficamos observando as águas das cataratas caindo, rugindo pelo desfiladeiro, e vimos meu pai ir embora para sempre. Pelo visto, nós não viveríamos juntos em uma casinha torta. Imagino que na época alguém tenha dito para mim que meu pai voltaria logo. Não se preocupe, provavelmente disse minha mãe. Ele só está indo trabalhar. Ele vai voltar. Vamos, carinha, teria dito meu avô. Vamos encontrar a vovó. Ela fez seu papá favorito para o jantar. Todo adulto trabalha e eles sempre voltam. É assim que as coisas funcionam. Não havia nada errado com que se preocupar. Nada que pudesse causar um ataque de cólica ou dependência química. Ou uma vida inteira se sentindo abandonado ou insuficiente. Ou eternamente desconfortável. Ou uma necessidade desesperada de amor ou a sensação de irrelevância. Meu pai foi embora, sabe-se lá Deus para onde. Ele não voltou do trabalho naquele primeiro dia, nem no segundo. Torci para que ele aparecesse no terceiro. Então talvez em uma semana. Então talvez em um mês. Mas após cerca de 6 semanas, perdi as esperanças. Eu era novo demais para compreender onde ficava a Califórnia, ou o que significava seguir o sonho de virar ator. Que porra é essa de ator? E onde estava a porra do meu pai? Ele, que mais tarde se tornaria um pai excelente, abandonou o filho com uma mulher de 21 anos, que ele sabia ser jovem demais para cuidar sozinha de uma criança. Minha mãe é maravilhosa e sensível, e simplesmente era jovem demais. Ela, assim como eu, também havia sido abandonada, bem ali, no estacionamento da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Minha mãe havia engravidado de mim aos 20 anos, e com 21 tinha um filho e estava solteira. Se eu tivesse tido um filho aos 21 anos, tentaria bebê-lo. Ela fez o melhor possível, e isso diz muito, mas não estava pronta para a responsabilidade, e eu não estava pronto para nada, já que tinha acabado de nascer. Na verdade, minha mãe e eu fomos abandonados antes mesmo de nos conhecermos. Com a ausência do meu pai, logo entendi que eu tinha um papel a cumprir. Meu trabalho era entreter, bajular, divertir, fazer os outros rirem, acalmar, agradar, ser o bobo de toda a corte. Mesmo quando perdi uma parte do corpo. Na verdade, especialmente nesse momento. Depois que deixei o fenobarbital para trás, seu uso se tornando uma memória distante, assim como o rosto do meu pai, segui minha vida de bebê, com força total. Então, aprendi a cuidar dos outros. No jardim de infância, outra criança estúpida bateu uma porta na minha mão, e depois que o sangue parou de jorrar como fogos de artifício, alguém teve a ideia de fazer um curativo em mim e me levar para o hospital. Lá viram que eu tinha de fato perdido a ponta do dedo médio. Minha mãe foi avisada e correu para o hospital. Ela chegou chorando, o que é compreensível, e me encontrou de pé na maca, com um curativo imenso na mão. Antes que ela conseguisse abrir a boca, eu disse: "Não precisa chorar, eu não chorei." Eu já era assim, um artista querendo agradar os outros. Quem sabe, talvez eu até tenha feito uma cara de assustado e olhado 2 vezes para o ferimento, como um Chandler em miniatura, só para dar efeito à piada. Aos 3 anos eu já tinha aprendido que precisava ser o homem da casa. Eu tinha que cuidar da minha mãe, mesmo tendo acabado de perder parte do dedo.
Como aprendi aos 30 dias de vida que alguém me faria desmaiar de torpor caso eu chorasse. Então, talvez fosse melhor não chorar. Ou talvez eu sentisse que precisava me certificar de que todo mundo, incluindo a minha mãe, se sentisse seguro e bem. Ou talvez eu só tenha sido uma criança legal pra caralho, declamando esse tipo de coisa em cima de uma maca, cheio de pose. Não que isso tenha mudado muito. Se você me der a maior dose de oxicodona que eu conseguir aguentar, vou sentir que fui bem cuidado. E quando sinto que cuidaram de mim, consigo cuidar de todo mundo. Olhar para o mundo exterior e ajudar as pessoas. Sem os remédios, porém, é como se eu estivesse perdido em um mar de nada. Isso é lógico. Significa que basicamente não consigo ser útil ou prestativo em um relacionamento, porque estou sempre tentando chegar ao próximo minuto, à próxima hora, ao próximo dia. É a doença do medo, o doce sabor da inadequação. Basta um pouquinho de droga, só uma gotinha, para eu ficar bem. Quando você está sob o efeito de alguma coisa, nada o abala. Antes dos atentados de 11 de setembro, os pilotos de avião às vezes deixavam crianças e adultos curiosos entrarem na cabine para dar uma olhada. Quando eu tinha uns 9 anos, me levaram em uma, e fiquei tão impressionado com os botões, o capitão e todas as informações que esqueci de esconder minha mão no bolso pela primeira vez em 6 anos. Eu nunca mostrava. Sentia tanta vergonha, mas o piloto viu e disse: "Me mostra sua mão." Envergonhado, mostrei. Então, ele continuou: "Olha aqui, dá uma olhada." No fim das contas, ele também não tinha o mesmo pedaço do dedo médio da mão direita. Lá estava aquele homem, comandando o avião inteiro, sabendo usar todos aqueles botões e dominando todas as informações interessantes em uma cabine. E ele também não tinha parte do dedo. Daquele dia em diante, já estou com mais de 50 anos, nunca mais escondi minha mão. Na verdade, depois de tantos anos como fumante, muitas pessoas percebem e perguntam o que aconteceu. O incidente com a porta, pelo menos, me rendeu uma piada engraçadinha. Passei anos reclamando que, já que perdi parte do dedo, eu só podia mandar as pessoas irem tomar no cu. Eu podia não ter um pai nem todos os 10 dedos, mas tinha a mente rápida e a língua afiada, mesmo naquela época. Juntando isso com uma mãe que era muito ocupada e importante, e que também tinha a mente rápida e a língua afiada, bom, houve momentos em que achei que seria uma boa ideia reclamar da falta de atenção que eu recebia dela. E digamos que isso nunca acabou muito bem. É importante observar aqui que eu jamais me satisfazia com a atenção que recebia, independentemente do que ela fizesse. Nunca era o bastante. E não vamos esquecer que minha mãe fazia o trabalho de 2 pessoas, enquanto meu paizão lidava com seus próprios demônios e desejos em Los Angeles. Suzanne Perry, ela continuou usando o sobrenome do meu pai profissionalmente. Era basicamente a personagem de Allison em West Wing, nos bastidores do poder, uma relações públicas. Ela era a porta-voz de Pierre Trudeau, que na época era o primeiro-ministro do Canadá, e um fanfarrão. O jornal Toronto Star escreveu a seguinte legenda para uma foto dos dois: a assessora de imprensa Suzanne Perry trabalha para um dos homens mais famosos do Canadá, o primeiro-ministro Pierre Trudeau, mas que rapidamente está se tornando uma celebridade por conta própria, apenas por suas aparições ao lado dele. Imagine só, se tornar uma celebridade só por estar do lado de Pierre Trudeau. Ele era o primeiro-ministro sedutor, bem relacionado, que já tinha namorado várias atrizes famosas. Seu embaixador em Washington certa vez reclamou que ele havia convidado não apenas uma, mas 3 namoradas diferentes para jantar. Então era preciso ter muito jogo de cintura para lidar com um homem tão apaixonado por mulheres. Portanto, o trabalho da minha mãe exigia que ela passasse muito tempo fora, e eu precisava competir pela atenção dela
com os problemas onipresentes de uma grande democracia ocidental e seu líder carismático e heróico.